Você está ouvindo na Rádio Cidade Jornal da 89. Jornal da 89. Como noticiado recentemente pelo Jornal da 89, o impasse envolvendo o tombamento do Cine Brasil ganhou mais um capítulo nos últimos dias. Isso porque o imóvel, principal cinema de Caratinga até a década de 1960, passou a ser considerado um risco para pedestres e edifícios vizinhos. Tudo começou quando o município, ainda na administração de João Bosco Pessini, concedeu liminar para a derrubada do prédio, contrariando decisão do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Caratinga, que havia sugerido o tombamento do imóvel. Amparado pela autorização municipal, o proprietário deu início à obra de demolição, que logo foi embargada por liminar do Ministério Público de Minas. Ao entender que o Cine Brasil é um referencial simbólico para a memória da cidade, a Justiça ainda determinou que todo o imóvel fosse restaurado, sendo inclusive estipulada multa para o caso de descumprimento de ambas as determinações. No entanto, o segundo pedido não foi acatado e na semana passada, com as fortes chuvas, parte do que resta da estrutura do Cine começou a ceder, lembrando as autoridades de que o problema ainda segue sem solução. E nós conversamos com o promotor do caso, Erma Araújo Rezende. Além de detalhar o processo de tombamento do Cine Brasil, o representante do Ministério Público diz que já tenta parecer judicial para obrigar os donos, ou até o próprio município, a executar as obras, impedindo o total comprometimento do prédio. Um tombamento é um procedimento administrativo do poder público que pode incidir sobre qualquer propriedade particular declarada por órgãos públicos ou por peritos técnicos nessa área que declare o valor cultural, o valor histórico do bem. Quando há essa declaração, inicia-se um procedimento no próprio Conselho Municipal, como é o caso do Cine Brasil, mas pode ser também na esfera estadual ou federal, e declara-se o bem como patrimônio histórico-cultural do município, do estado ou do país. Feito esse procedimento, o bem passa a ter várias restrições. O proprietário não perde essa propriedade, ele passa apenas a ter várias restrições em relação ao imóvel dele. Ele pode dar toda a destinação do imóvel que não prejudique a preservação dele como patrimônio histórico-cultural. Então, o processo de tombamento é basicamente isso. O proprietário não perde a propriedade, mas ele passa a ter uma propriedade com diversas restrições. Essas restrições vão variar caso a caso de acordo com o grau de preservação necessário para o imóvel e a destinação pode ser dada a ele. E quais foram as circunstâncias do processo de tombamento do Cine Brasil? Esse procedimento teve início no Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural aqui de Caratinga. Depois instaurou-se um inquérito civil em 2011 aqui na Promotoria de Justiça para poder avaliar essa situação. Então, desde já, o Conselho Municipal já tinha declarado o valor histórico-cultural desse bem. Nesse inquérito civil houve uma perícia feita pelo Ministério Público através de uma pessoa especializada, que é quem pode dizer se o prédio, se o imóvel tem ou não valor histórico. Uma historiadora do Ministério Público fez essa perícia e declarou que o bem tem esse valor histórico. Então, a partir daí, teve início esse procedimento. O próprio Conselho Municipal fez o tombamento provisório, só que a questão foi parar na Justiça porque o prefeito municipal, à época, arquivou o procedimento de tombamento, quando, na verdade, ele deveria declarar o tombamento e fazer o tombamento definitivo. Após a declaração do Conselho Municipal de que o imóvel tinha valor histórico-cultural e fazendo o tombamento provisório, o imóvel não poderia ter sido modificado. Então, a modificação feita pela empresa nesse imóvel foi ilegal, contrária ao ordenamento, porque a partir do tombamento provisório já tem todos os efeitos do tombamento definitivo. Já há multa estabelecida judicialmente para o caso de demolição do imóvel, multa de 5 milhões, e há também multa já estabelecida para que eles restaurem a parte que foi demolida do imóvel. Inclusive, há multa fixada também para que eles impeçam que o imóvel tenha novas deteriorizações ou até mesmo impeçam que haja desabamento parcial ou total do imóvel. Já há uma decisão judicial nesse sentido, então a situação precária do imóvel atual é culpa exclusiva da empresa, porque se tivesse cumprido a determinação judicial já teria tomado todas as medidas para evitar o perecimento do imóvel.
E o tombamento compreende somente a fachada do Cine ou todo o prédio? A princípio do imóvel todo. A perícia do Ministério Público concluiu que todo o imóvel tem o valor histórico-cultural. Porém, há pedido de perícia no processo principal. Então, essa questão pode alterar de acordo com a perícia judicial que ainda vai ser feita. E a gente solicitou também um parecer técnico do IEPA, que é o Instituto Estadual responsável por essa área de patrimônio histórico-cultural, para que ele diga qual é o valor histórico do bem e se é todo o bem ou se é só a fachada. A ação do Ministério Público visa reconstruir o que foi destruído e restaurar o imóvel como era na época que ele funcionava. Então a ação ela é completa, desde a reconstrução como a restauração, o imóvel voltar a ser o que ele era antes. Inclusive, já há determinação judicial no sentido de impedir o que está acontecendo atualmente. Eu estou fazendo um novo pedido aqui dentro do processo para que o juiz determine a avaliação de quais as medidas são necessárias para resolver a situação temporariamente, para que não haja risco da população e nem risco do imóvel se deteriorar ainda mais, e visando obrigar também a empresa ou até o próprio município a realizar essas obras, impedindo que a situação continue da forma que está. Há um prazo para que o tombamento se efetive, considerando que atualmente o tombamento do Cine é provisório e as partes podem recorrer dessa decisão? Na verdade, não há prazo, justamente em decorrência das várias possibilidades de recurso que a empresa tem no processo. Eles já estão recorrendo, inclusive essas decisões liminares proferidas pela Justiça aqui de Caratinga foram confirmadas já em segunda instância no Tribunal de Justiça, inclusive essa que determina que a empresa tome as medidas necessárias para que o imóvel não se deteriore, não ocorra o desabamento, e a empresa continua descumprindo essa decisão. Então não há prazo para terminar o processo, justamente devido aos vários recursos possíveis para a empresa. Atualmente, o imóvel pertence à distribuidora de tecidos São Tiago, do empresário Vantuil Teixeira de Paula. Em entrevista à imprensa na última semana, a esposa do proprietário do Cine Brasil, Fanny de Fátima Pereira, pareceu desconhecer a posição do Poder Judiciário sobre a restauração do imóvel, alegando até que a família teme ser responsabilizada por acidentes no local. Se acontecer, querer vir para cima da gente, do proprietário. Aí vai lembrar que é do proprietário. Mas na hora de tombar, não lembra que é do proprietário. Então eu acho que deveria, novamente, as autoridades tomar providência e deixar a gente acabar de fazer o que tem que ser feito. Porque vai preservar fachada de quê ali, gente? A história que teria que é pro dono, o dono não quer. Então por que a gente vai querer proibir a pessoa de cuidar de uma coisa que é dele? Por hora, a única medida emergencial adotada é a da Prefeitura, que, por precaução, interditou a passagem de pedestres pela calçada em frente ao antigo cinema. Para o Jornal da 89, repórter Graziele Flores. E o edifício Joaquim Rosa de Oliveira, que ameaça desabar em plena Avenida Olegário Maciel, deve finalmente ser demolido pela Prefeitura. O prédio, que fica na subida para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, pegou fogo há 8 anos. E durante todo esse tempo, a estrutura tem se deteriorado, apresentando rachaduras que anunciam uma tragédia, caso nenhuma providência seja tomada. No último dia 14, a Prefeitura de Caratinga publicou o edital de licitação para a demolição do prédio. Segundo informações da Assessoria de Comunicação do Executivo, apesar do problema ser antigo, a administração municipal recebeu uma intimação no dia 28 de novembro deste ano e, por isso, abriu licitação, somente agora, para cumprir a ordem judicial. O custo da demolição não foi divulgado e só será conhecido quando a licitação for concluída. A modalidade de tomada de preços estipula 15 dias de prazo mínimo legal para a licitação. Como o edital foi publicado no dia 14, a licitação foi marcada para 2 de janeiro. Ainda de acordo com informações da assessoria da Prefeitura, a decisão judicial deixa claro que as despesas da demolição poderão ser cobradas posteriormente dos condôminos. Os proprietários do imóvel chegaram a ser intimados para demolirem o prédio, mas alegaram não terem dinheiro para isso. Eles estão brigando por seus direitos na justiça em 2 processos, um civil e um criminal. Eles acreditam que o incêndio foi criminoso e teria sido provocado por um dos moradores. As 5 famílias que moravam no edifício perderam tudo o que tinham e ainda correm o risco de terem que arcar com o custo da demolição.
A seguir, a Administração Municipal de Caratinga anuncia pagamento do 13º salário do funcionalismo público para amanhã. Vereador Diego de Oliveira alega que não há lei que o impeça de ocupar cargo eletivo e cargo público na Polícia Civil. Denúncia feita na Câmara o acusa de improbidade administrativa e pede cassação de seu mandato.